Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 84º pecado que está na palavra de Deus. Porque só vale o que está escrito. Capítulo 4 de Salmos, ou Salmo 4, versículo 2, que diz: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? E até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? 84º pecado. Muita gente fala sobre o pecado, mas não se dedica a estudar sobre o assunto. Não se debruça sobre aquilo que ele tem que dizer ao povo. Esta é a grande verdade. Sabe, meus queridos irmãos, eu diria que todo pregador do Evangelho deve entender que ele é o homem mais importante do mundo, devido à mensagem que ele traz à humanidade. Não é o homem em si, é a mensagem que está nele. Nós somos porta-vozes da vontade de Deus sobre a terra. Sendo porta-voz da verdade, não temos nenhum direito financeiro ou bem-estar social da palavra de Deus. Negativo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Deus pergunta, até quando o ser humano ia amar a vaidade? Vocês sabem, sendo eu nascido na igreja, e no passado, eles tinham uma ideia muito errada do que era vaidade. Vou dar um pequeno exemplo. A minha mãe tinha uma aliança, e eu não sei se ela perdeu peso, eu não sei como é que foi. A aliança ficou muito frouxa no dedo, muito. Então ela comprou um anelzinho baratinho, uma bijuteria para segurar o anel. Oh, mas isso trouxe um distúrbio na igreja muito grande. Oh, está usando o anel. Mas vamos disciplinar a matéria. A noiva de Isaac, ela recebeu pulseiras, coisas de ouro. E não foi de um homem qualquer, não. Foi de um homem muito importante, que estava mandando para a moça, que nunca tinha sido vista pelos seus olhos. Você entende? A vaidade não é exatamente aquilo que eu aprendi. E eu ficava pensando o que é vaidade. Eu estou falando aí quando eu aprendi a ler aos 7 anos de idade. O que é vaidade? Depois, 10 anos depois, eu lendo um comentário de um servo de Deus, ele disse que vaidade é tudo aquilo que não é, que é transitório, digo. É tudo aquilo que não é para sempre, que não permanece para sempre, que é transitório. Um exemplo, este headphone aqui, eu estou usando devido à necessidade que tenho dele. Mas ele é vaidade, porque ele não permanecerá para sempre. Um dia ele para de funcionar e será consertado e finalmente será lançado fora no lixo. Não é uma coisa eterna. O homem sobre a terra é uma vaidade,
que ele não permanece para sempre. Um dia ele perde a sua vida e entra na eternidade pela morte, para a perdição eterna ou para a salvação eterna. Então, o que é vaidade mesmo? Penso eu que existem pessoas que não têm controle sobre as coisas. As coisas desta vida é que têm controle sobre ele. Vou dar um pequeno exemplo. Nós temos nossas mãos e nossos dedos. Eu sou muito contente com as mãos que tenho, porque uma certa vez eu me acordei e não podia mover um dedo. Fui levado para o hospital e lá me puseram numa cadeira de rodas para eu me locomover lá dentro do hospital. Não podia mover um dedo, só a cabeça. Nem as pernas, nem nada. Mas Deus me tirou de lá. Então, já existem pessoas que aquilo que realmente é importante para ele devia ser aquilo que ele mais buscasse para a sua vida, ele deixa de lado, como a saúde. E vai beber. E vai bebendo e perde o controle. E às vezes a pessoa começa a fazer vexames porque está embriagado, assim como Noé. Porque quando a pessoa está embriagado, ele perde o senso, ele se torna inconveniente e nem percebe isto. Depois, no outro dia, ele está envergonhado. Então, há pessoas que compram anéis e compram anéis e anéis e anéis e nunca se fartará em comprar anéis, porque sempre ele verá um anel mais lindo diante dele. Ele não tem controle. O outro é nos esportes. Passa o tempo dele admirando esportes e nunca se cansa daquilo. Perde o seu precioso tempo em coisas que não lhe darão retorno nem para ele, nem para a família. E Deus pergunta: até quando amareis a vaidade? Até quando? Quando que você vai entender que isto não deve acontecer? No passado, pessoas eram enterradas com joias. E os túmulos não eram violados. Mas chegou um tempo na sociedade que eles começaram a atacar os túmulos e arrancar a cabeça dos defuntos para tirar os dentes de ouro, para tirar os anéis. Então, devido os sepulcros serem violados, não permitiram mais que joias fossem colocadas nos dedos dos defuntos, porque a ação criminosa viria logo depois. O túmulo seria violado. Eles não respeitam mais. Então, o que consta nesta vida mesmo são coisas eternas. Um exemplo, a família é uma coisa eterna. Por quê? Tem o pai, tem o filho. O pai, o homem torna-se pai. Depois ele torna-se avô. Depois ele torna-se bisavô. Depois ele torna-se tataravô. Você entende?
Então, a família é um círculo eterno. O homem de hoje, como eu, se eu pudesse voltar no tempo e Deus assim o permitisse, eu ia encontrar os meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Porque na eternidade todos terão a mesma idade e o filho verá o seu pai na mesma idade, verá seu avô na mesma idade, verá seu bisavô na mesma idade sua, porque Deus é um ser eterno. Só o que é eterno é que tem valor. Nesta vida, tudo é transitório e tudo um dia terá o seu fim. Um equipamento, por melhor que seja, um avião, um caminhão, uma máquina de soldar, são coisas transitórias, não permanecem para sempre. Então, o 84º pecado é a pessoa amar a vaidade. Às vezes, a pessoa adquire a doença, um narcisismo. Ele se olha no espelho e diz para si mesmo: eu sou irresistível. Eu sou irresistível. Mas se abrir ele é igual a um outro ser qualquer. Mas é na mente dele que está o mal. Habita alguma coisa errada na sua mente, uma vaidade, e ele se dobra a isso. É um escravo, é um narcisista, é um sofredor. Ele tem que parecer sempre jovem, sempre forte. Não pode cair. Não pode cair. Eu conheci o caso de um artista no passado, muito famoso. Mas não se é jovem para sempre. E o que ocorreu? Ele, ao envelhecer, ele foi perdendo a sua beleza física. E o que aconteceu com ele? Ele se escondeu, não queria mais que ninguém pudesse ver ele na sua velhice. Quando a velhice é uma riqueza nesta vida, é uma riqueza. Eu tenho 73 anos, trabalho, viajo, sou dono da minha vontade, tenho amigos, falo com eles no telefone, até eles desligarem, né? A minha voz vai para 240 países. Sou até reconhecido na rua. Eu sou um homem feliz. Dentro de pouco tempo vou completar, com a ajuda de Deus, 50 anos de casados. Imagine você. Isso tem muito valor. Mas a pessoa deixar os caminhos de Deus e entregar-se àquilo que é transitório. Como um exemplo, há pessoas que são aficionadas ao jogo de futebol. Ele, ao decidir ir para a igreja ou ver um jogo de futebol, ele tem uma tentação muito grande, porque o seu coração é mais forte para o futebol do que para Deus. E o que ocorre é que ele é seduzido por uma coisa que não é transitória, que chama-se vaidade. Não que eu queira dizer que a pessoa usar um anel é pecado. Não estou dizendo isto, porque Jesus, falando sobre o filho pródigo, diz que o pai deu a ele um anel. Um anel. Um anel que só ele tinha naquelas cercanias.
porque ele era o filho pródigo, ele voltou para casa. Todo filho que sai, você está longe da sua casa, está longe do seu pai, tenha certeza que o seu pai muitas vezes olha para a estrada, pensando ver o vulto da sua pessoa voltando para o lar. Conheci a história de um milionário em Nova York, que o filho dele tinha tudo, e o filho dele tinha tudo. Mas aventureiro. E segundo o que eu li, ele dirigiu-se à América do Sul e se embrenhou nas selvas. Contudo, o pai dele, que tinha um escritório no centro de Nova York, eles dizem que ele ficava horas olhando na calçada, lá de cima, para ver se o seu filho estava voltando. E os anos se passaram, e o filho não voltou. E ele mandou procurar o seu filho. Expedições procuraram e procuraram, até que descobriram que uma tribo indígena de canibais comeram o seu filho. Você entende? Coisas transitórias. Seria ele muito mais feliz se tivesse ficado perto do seu pai, perto dos seus amigos. Mas o ser humano tem essas coisas, aventureiro. Busca vaidades sobre a terra e encontra o seu fim, muitas vezes trágico. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, entenda que Deus ama você e que as coisas transitórias não se podem comparar às coisas imortais. Aquilo que espera o homem na eternidade. Deus abençoe a todos vocês hoje e sempre. Amém e amém.